Olá, boa noite. Nós estamos começando mais um Momento Bancário. E hoje, depois do 1º de maio, Dia do Trabalhador, nós vamos falar sobre os desafios e as estratégias da classe trabalhadora para o próximo período. O que a gente tem na agenda da classe trabalhadora? Qual a preocupação, qual que é a luta, quais as lutas? Para falar sobre isso, nós temos aqui o Douglas Izzo, Douglas que é da POSP, professor, e é presidente da CUT São Paulo. Boa noite, Douglas. Obrigada pela presença. Boa noite, Juvândia. É um enorme prazer poder fazer um debate aqui, prosear aqui com os companheiros dos sindicatos bancários. Aproveitar aqui a minha primeira entrada já para agradecer aí o apoio que a CUT São Paulo tem aqui dessa casa, que tem nos ajudado aí a construir esses grandes movimentos, essas grandes passeatas aqui na cidade de São Paulo, né? Muito bem. Nós também agradecemos todo o apoio da CUT aí na luta da classe trabalhadora. E também a gente tem aqui o Willam Lavor, que é bancário do Banco do Brasil, é coordenador da Regional Leste e está aqui com a gente para fazer um debate sobre essa pauta. Boa noite, Willam. Obrigada aí pela presença. Muito bem. Então, a gente teve, Douglas, eu queria que você falasse um pouco sobre o 1º de maio ontem, né? Um 1º de maio bonito, de massa, com muita gente aqui no Vale do Anhangabaú. A gente divulgou, convocou a categoria. Queria que você falasse um pouco. Foi um 1º de maio? Aliás, antes de você começar a falar, a gente vai mostrar aqui um vídeo do 1º de maio para a gente ver, e aí você, em seguida, já pode comentar. Foi de muita música e também de protesto no Vale do Anhangabaú. Parlamentares, movimento sindical e social, além de uma grande multidão, participaram do 1º de maio promovido pela CUT. A presidenta Dilma Rousseff esteve presente e anunciou a correção na tabela do imposto de renda, reajuste no Bolsa Família, além da prorrogação dos programas sociais. Acho que esse 1º de maio ele demarca duas coisas fundamentais. A primeira é que a democracia é um valor que o povo brasileiro e os trabalhadores não abrem mão dela. Então nós vamos continuar lutando contra esses impostores, contra esse atalho na Constituição, contra esse golpe em curso. E segundo, eles estão dizendo o seguinte: não tentem tirar nossos direitos. Considero esse dia aqui, esse evento, um evento que vai ficar marcado para as páginas da história da política brasileira. Querem dar o golpe para impor uma agenda de retrocesso social e trabalhista no Brasil. Por isso que nós estamos fazendo o 1º de maio, tentando, eu acho que a gente já tem conseguido, convencer o trabalhador que ele tem que vir para a trincheira. O golpe não é um negócio distante dele. Sai a Dilma, entra o Temer, fica a mesma coisa, não fica. A gente sempre participa, agora mais ainda contra esse golpe que estão aí querendo nos dar o golpe, que a gente acha um absurdo, aonde vai tirar uma presidente que foi eleita pelo povo e nós não aceitamos e não vamos aceitar. Muito bem. Bastante gente, né, Douglas? E o 1º de maio foi um 1º de maio de luta? E o público veio para o debate, né? É bem interessante, o nosso 1º de maio, primeiro que ele acontece no momento de uma crise, talvez uma das crises mais profundas da política nacional, né, no momento aí que uma parte das elites brasileiras aí tentam orquestrar um golpe contra a presidente da República, e o tema do nosso 1º de maio, em defesa da democracia, contra o golpe, em defesa do direito dos trabalhadores. Né? Foi um 1º de maio representativo, nós tivemos cerca de 100 mil pessoas no Vale do Anhangabaú, e pessoas, como você bem disse, um dado interessante, né? As pessoas elas vieram para o ato político, né? Normalmente, nos anos anteriores, você tem um fenômeno de pessoas que vêm para o ato político, mas algumas que vêm para os shows. Né? Nós tivemos um fenômeno que, encerrado a fala da presidenta da República, onde foram anunciadas medidas importantes para os trabalhadores, houve um esvaziamento. Né? Eu acho que é um dado bem interessante. E
eu acho que nós demonstramos ontem a unidade das centrais sindicais de esquerda. Eu acho que foi muito importante. Acho que foi um 1º de maio histórico e onde nós apontamos aí as estratégias, inclusive, de luta para o próximo período. E eu acho que a palavra de ordem não só não vai ter golpe, mas também apontamos aí para a direita golpista que nós não aceitaremos nenhum tipo de retrocesso, nenhum movimento que signifique retirada do direito dos trabalhadores. Porque é importante a gente frisar aqui para os companheiros bancários o que está por trás desse golpe. Acho que para deixar claro... Os direitos estão em risco? Os direitos dos trabalhadores. As conquistas que a gente teve estão em risco? O direito dos trabalhadores está em opinião? risco. Se forem pegar o material que eles estão apresentando como medidas para sair da crise, é a volta da privatização, né? É tentar impor aí para a sociedade brasileira a terceirização da atividade fim, é o negociado sobre o legislado, quer dizer, não prevalece o que está na lei, prevalece o que foi negociado. Pode negociar, portanto, abaixo da lei, né? Abaixo da lei, né? Então, apontando aí para uma reforma da Previdência que prevê aí o aumento do tempo de contribuição e idade, né? Então, são medidas que vão atingir frontalmente o direito dos trabalhadores. Estão propondo, por exemplo, flexibilizar a legislação que dá amparo aos trabalhadores rurais. Então, novamente, eles querem recolocar aquela agenda que foi derrotada na década de 90, que é a agenda neoliberal. Né? E também uma agenda que foi derrotada nas eleições de 2014, né? As pessoas, acho que principalmente no segundo turno, né? Toda a mobilização e a votação foi para que não tivesse retrocesso no país, né? Mesmo pessoas que não votaram na Dilma no primeiro turno, não tinha essa simpatia, mas percebiam que ali tinha 2 projetos diferentes. Um projeto que incluía, né, com todas as críticas, você tinha política econômica, e a questões, e nós fizemos essa crítica no último período, né? Fomos para as ruas, cobramos, fizemos a crítica, mas era uma agenda derrotada, está querendo prevalecer agora com golpe, que é privatizações. Eu lembro, né, William, você lembra a história do Banco do Brasil e da Caixa, que o candidato a ministro da Fazenda do Aécio dizia que não ia sobrar nada no final, entre Banco do Brasil, Caixa e BNDES. Eu lembro, inclusive... o Armínio Fraga, né? Exato. A gente está fazendo essa discussão aqui, né? Já trouxe essa ponte para o futuro, o próprio Temer parece que já tem compromisso com essa nova agenda, né? Que quer trazer para o país de novo, retornar esses aspectos aí neoliberais. E um dos fatores aí, um dos pontos que tá em destaque é a volta das privatizações. Então, para você que está ouvindo a gente aí, que é de banco público, é o momento agora de acompanhar, de ver, de participar. Esse ato ontem, né, 1º de maio, é um ato muito importante da classe trabalhadora. Foi muito bonito, a gente teve uma participação aí da militância, de simpatizante. É porque tem muita gente da direita aí que diz o seguinte, né? Fala, não, mas é só estrutura, é só máquina. E a gente lá participando no ato, com muito colega bancário. Um ato com 100 mil pessoas, como é que você tem só militância, só dirigentes sindicais? Nem tem isso no país. No país inteiro deve ter 70 mil dirigentes sindicais, no país inteiro, em todas as categorias, em todas as centrais, né? Nem todos liberados. É verdade. Esse é o debate que a gente tem que estar fazendo todo dia, estar discutindo. A gente sofre uma ofensiva da direita muito forte, viu? Dos meios de comunicação e tudo mais. Agora, é um momento também, né, para a gente retomar as bases, as forças sociais, se reorganizar, rediscutir. E outra coisa também, Giovanni, eu acho que o que a gente pensa para o Brasil, né, de planejamento futuro, eu acho que essa estratégia também a gente precisa rediscutir de novo, né? Precisa trazer a nossa agenda e colocar a pauta, qual que é a pauta da classe trabalhadora, porque fica parecendo, né, com tanto terrorismo que está colocando aí, que a única forma de resolver o problema do país é tirando o direito de trabalhador, privatizando. Na realidade, só para eu complementar aí o que você está falando, na realidade, o Cunha e o Temer está sendo financiado pela Fiesp,
pelos CNI banqueiros. teve uma agenda esses dias né? com Temer e botou a pauta deles, né? Terceirização. Exatamente. Agora, ele vai ter que, como eles estão gastando milhões, né? Aliás, os manifestantes dos coxinhas da Avenida Paulista são tratados a filé mignon, né? O pessoal ali é tratado com banquete. Então, como estão gastando milhões, se alguém está financiando alguém, é para alguma coisa. Então, ele vai ter que entregar. Então, é entregar o direito dos trabalhadores, né? É esse que é o acordo desse senhor que, diga-se de passagem, né, Giovânia? Como que um bandido, um verdadeiro bandido, um quadrilheiro, ele faz o julgamento de uma presidenta que teve 54 milhões de votos e sobre ela não pesa nenhuma denúncia de corrupção. Aliás, eu acho que é importante fazer o debate sobre a corrupção nos países, porque nunca na história do país nós tivemos tanto um combate tão intenso aos desvios públicos, à corrupção na máquina pública. Inclusive, foram criados vários instrumentos de acompanhamento dos recursos públicos que são encaminhados aí para os estados, para os municípios, enfim. Só que a grande imprensa, ela trabalha, ela tenta construir uma lógica aí de que a corrupção ela está dentro do governo. Na verdade, o governo ele está... A corrupção surgiu agora e que isso, de fato, o impeachment é por conta da corrupção. Né? Na verdade, não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Isso eles fizeram para que a população assimilasse isso. E ela relaciona nos argumentos do impeachment, não tem uma linha sobre corrupção, tem a ver com pedaladas fiscais. E, na verdade, eu acho que é uma coisa que é importante a gente registrar. E esse pessoal não quer combater a corrupção. Aquele Congresso Nacional não quer combater, né? Uma parte dele, sei lá, 1/3 do Congresso Nacional está citado, sendo investigado. Ou o Cunha, o Ministério Público da Suíça, quem denunciou o Cunha, as contas que ele tinha, que ele tem lá na Suíça, né? Os milhões que estão lá depositados nessas 4 contas da Suíça, em nome dele, da família dele, da mulher dele, né? E ele negou na CPI, disse na CPI que não tinha conta no exterior. E depois o Ministério Público da Suíça vai lá e comprova que ele tem conta no exterior e está comprovado as contas no exterior. Da onde que vieram aqueles milhões, né? Exatamente, porque não está declarado. Não está declarado. Aí você tem um presidente da Câmara dos Deputados que está completamente comprometido com corrupção e denúncia de corrupção e dinheiro não explicado e conta no exterior, e mentindo para a própria Câmara dos Deputados, né? E que vai lá e negocia com o Supremo. Né? Agora acabou de ter uma negociação entre o Cunha e o Supremo numa verba que vai ser liberada pelo Congresso, destinada ao Supremo Tribunal Federal. Uma pessoa como essa não pode estar cuidando dessa agenda. Isso é algo, no mínimo, suspeito e algo que deixa sob suspeição todos os atos dele. Ele põe a discussão do impeachment porque ele queria que o PT votasse para liberá-lo na comissão de ética que fosse a favor dele, ou seja, escondesse inclusive, todas as... Para complementar, tem uma ação no Supremo que está discutindo, né, a questão do Cunha, se caça ou não o mandato dele. Demoradamente discutindo, né? Com todas as provas que tem, o negócio não anda nunca. Então, não é por causa de corrupção, não é a intenção de acabar com a corrupção, porque eu acho que a corrupção, todos nós temos que ser a favor do combate à corrupção de uma forma em que seja para todos esse combate, uma forma que não tenha seletividade, de uma forma que não tenha interesse político por trás, e que aqueles que forem pegos fazendo desvios têm que ser punidos, né? Tem que ter o direito de se defender, tem que ter uma investigação imparcial sobre isso, e sendo comprovado, tem que ser punidos devidamente, né? Agora, nós vamos fazer um pequeno intervalo, já a gente volta para entrar nessa questão dos riscos que os trabalhadores estão correndo nesse momento, né? Acho que é importante a gente ressaltar, porque por mais que todos os jornais já não estão escondendo, né, eles estão dizendo claramente qual é a pauta do Temer, do Cunha, da Fiesp, da CNI, desses empresários todos, da oposição, todos que estão articulados nesse golpe, e que a verdadeira pauta deles está estampada nos jornais da direita. A gente volta já e vai continuar com esse assunto aí da pauta dos desafios dos trabalhadores.
A TVB, a TV dos bancários, está com uma nova logomarca. Sua identidade visual foi cuidadosamente pensada dentro de conceitos de uma comunicação ágil, objetiva, responsável e cidadã. Mais moderna também está a nova vinheta, produzida nos padrões do universo online, anunciando conteúdos que possam ser compartilhados tanto via web quanto por aplicativos de smartphones. Mantendo as iniciais desde o início, a nova cara padroniza cores e tipografia e se estende também em todos os outros materiais utilizados pela TVB para levar informação a você bancário. Continue assistindo a Web TV dos Bancários. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e acompanhe as notícias também no Facebook e no site do sindicato. O lançamento da nossa nova logomarca faz parte da comemoração dos 93 anos de história do sindicato, celebrados neste mês de abril. Estamos de volta no Momento Bancário, falando sobre os desafios, a pauta e a estratégia da classe trabalhadora para defender os seus direitos, já que nós estamos vivendo um momento aí com ameaça de retirada de direitos. Douglas, presidente da CUT São Paulo, e o Willamy, que é aqui coordenador da Regional Leste aqui do sindicato. O Douglas, tem uma informação aí de que o Congresso iria votar, recolocar o debate da terceirização em pauta, com certeza cobrado aí pela Fiesp, pelos empresários, né? A CNI estão colocando a cara a tapa, cobrando que o Congresso aprove, que o Cunha, o Temer e todo esse povo aprove a terceirização. A terceirização é uma grande ameaça. A nossa categoria conhece bem isso e está muito preocupada. Eu vejo aí os bancários muito preocupados com essa informação de que a terceirização volta à pauta. Como é que você vê isso? Como é que está a agenda aí da CUT? A CUT foi fundamental no ano passado para combater, segurar o projeto no Senado. Nós temos que construir uma estratégia de fazer o diálogo, primeiro mostrando qual o risco aí da terceirização, que é a precarização, o rebaixamento de direitos e salário. Completamente a CLT, salário, né? O salário e condições de trabalho para os nossos trabalhadores. E nós estamos organizando um calendário de mobilização. E qual é a estratégia? Nesse momento que nós estamos fazendo a disputa para derrubar o golpe, eles querem, né, de uma forma silenciosa, recolocar o debate da terceirização e pegar a gente no contrapé. Por isso que nós estamos nos organizando, a CUT, ela tem acompanhado a tramitação no Congresso e nós vamos mobilizar a nossa militância para fazer pressão sobre os senadores, sobre os deputados, para não deixar que aconteça esse retrocesso para o conjunto da classe trabalhadora. Eu acho que é importante também aqui ressaltar que nós, semana que vem, no dia 10, nós vamos fazer uma grande paralisação nacional, né, colocando aí como mote não só a questão da democracia, mas dialogando com os trabalhadores aí nas fábricas, nos bancos, nas escolas, nos hospitais, né, o risco, né, de retrocesso no que se refere a direito garantidos na lei. Então, vai ser uma primeira paralisação nacional. Há expectativa de, no segundo semestre, a gente construir uma grande paralisação, porque se tudo aquilo que tiver na ponte... Se eles realmente vierem com essa agenda da ponte agenda do futuro, do como eles ponte estão pro inferno, anunciando, né? Não, ponte para o inferno, porque retira todo o direito do trabalhador. Então, nós estamos apontando aí para vamos colocar fogo nesse país. Porque não uma greve geral. Greve geral, vamos para cima e não vamos dar sossego.
né? Não podemos dar sossego aí para esse senhor que agora tem que pagar a dívida aí com os empresários. E eu acho que é interessante a gente frisar aqui, falar em pagar dívida, que o Aloysio Nunes foi para os Estados Unidos, né? Assim que teve a votação, né? Teve a votação, ele foi para os Estados Unidos. É sintomático que esse cidadão eleito como senador aqui por São Paulo e o José Serra, que tem compromisso aí com as grandes petrolíferas, a Chevron, né? E a o Wikileaks Shell. divulgou isso, né? Que o Serra tem um compromisso de privatizar o pré-sal. Privatizar o pré-sal e privatizar a própria Petrobras. Petrobras, né? é que você entregando o pré-sal, você está entregando as maiores reservas de petróleo do mundo, né? Então, o pano de fundo dos golpistas é a privatização. Inclusive, eu estou olhando aqui no meu companheiro do Banco do Brasil, dos bancos, né? Os bancos que durante o governo Dilma e Lula tiveram um papel importante, inclusive no combate aí nos bancos públicos. No momento de crise em 2005, né, os bancos públicos agindo como indutor aí do desenvolvimento do país, agora eles querem privatizar, né? Eu estava lendo aqui rapidamente o material antes de vir aqui para a nossa entrevista, eles querem voltar lá atrás, né? Quando tinha PDV, demitiam bancários, dificuldade na negociação. Então, o risco para a categoria bancária também é um risco grande, porque... E lá atrás a gente crescia isso, né? Nós tínhamos o Banco do Brasil e a Caixa tinha negociação separada da FENABAN. Não tinha uma mesa única, tanto que na década de 90 o pessoal do Banco do Brasil e da Caixa não teve reajuste, teve um ataque aos direitos, perdeu direitos conquistados. A gente passou os anos 90, na verdade, né? Quem era funcionário do Banco do Brasil, tendo só reposição de inflação, e em 97 nem reposição de inflação teve. Inclusive teve perca de vários direitos. A gente, ano a ano, vem conseguindo recuperar, né, pela luta, parte disso. Mas conquistamos assim, a mesa única, né? De a 2003 mesa para cá única, conquistamos a mesa única, aumento real todos os anos. A mesa única garantiu. E assim, a questão do trabalhador hoje, a gente está falando aqui do Temer, mas as casas parlamentares já estão se mobilizando, estão intensificando. A gente estava falando da terceirização, que começou lá com 43,30, já mudou alguma coisa, mas a grande discussão é terceirizar tudo, sem diferenciar o trabalho fim do trabalho meio. Às vezes eu vou numa agência, até converso com um vigilante, ele fala, mas isso não é interesse meu, porque eu já sou terceirizado. E eu digo, não, é também, porque na própria lei, né, no texto, uma das coisas que colocam lá é a corresponsabilidade, a responsabilidade solidária, e tira a responsabilidade solidária. Digamos que uma empresa daquela lá de segurança, eventualmente, falhe, né? Fecha, some, como a gente viu acontecer muitas vezes. Que é o que mais acontece, né, João? Se você tirar isso da lei, o banco não é obrigado a pagar o vigilante, né? Não é obrigado. E se você tiver isso na lei... Os bancos defendem isso abertamente na mesa de negociação, na FENABAN, eles falam, nós entendemos que pode terceirizar tudo. Vocês entendem que não pode terceirizar nada, nós já entendemos que pode terceirizar tudo. Esse é o debate que a gente tem na mesa de negociação, projeto duro. De leis, Eles falam que não tem que acabar com a responsabilidade solidária, ela tem que ser subsidiária. Assim, primeiro você tem que ficar lá anos e anos brigando para ver se você acha a empresa terceirizada, se você não achar depois de alguns anos, você vai brigar contra o banco. Quer dizer, que sentido tem isso, né? Prejuízo total para o trabalhador que está na ativa, que está nas categorias organizadas e prejuízo para os terceirizados também. Acho que essa nós temos muitos desafios, né, Douglas, pela frente. Temos uma defesa da Previdência, porque eles querem aumentar a idade para que se trabalhe mais se aposentar. Defesa dos direitos, porque eles querem terceirizar, querem pôr legislado sobre o negociado. Defesa do patrimônio público, né, Banco do Brasil, Caixa, Petrobras, o pré-sal aí em especial. Que só lembrando que em 2008, né, no início da crise, tanto a Caixa Econômica Federal como o Banco do Brasil se mostraram instrumentos na política de crédito, na política monetária, para ajudar o país, inclusive, a enfrentar naquele momento a crise. Com certeza. Bancos públicos foram fundamentais. O próprio FMI, a ONU reconhece que ter um banco público foi um instrumento importante, porque antes eles diziam, privatize tudo. Aí, quando a crise chegou e nós tínhamos um banco público que foi fundamental, aí eles tiveram que reconhecer os bancos públicos são importantes, mas a direita é que não quer saber disso, né? E nessa agenda, desses ataques, nessa
nessas ameaças todas, assim, você estava falando que a CUT está preparando mais adiante uma greve geral, um grande movimento nacional, mas até lá a gente vai preparar. O que a gente tem mais de agenda imediata para combater esses ataques? Então, nós estamos organizados em uma frente, que é a Frente Brasil Popular, e que aqui em São Paulo está organizado nas 19 regiões administrativas do estado de São Paulo, onde nós temos subsedes. No interior também no tem interior, a frente, né? Inclusive aqui em São Paulo, nós temos a frente da capital. Em bairros, em bairros, que bacana. de São Paulo. E nós temos, ao só longo Só para esclarecer os bancários que estão nos assistindo, a frente, ela tem estudantes, né? Você tem o pessoal da UNE, da UPES, a juventude está na frente, porque não é uma questão de um partido político, né? A frente são movimentos, tem movimento moradia, tem movimento sem terra, tem centrais sindicais, não só a CUT, né? Movimento negro, movimento de mulheres, movimento ribeirinhos. Negro, exatamente. Então, ela é bem ampla mesmo, mais de 60 entidades estão na frente nacional. 65 entidades 65 aqui entidades. No estado de São Paulo, 65 no estado de São Paulo, entidades, sim. Né, do campo, da cidade, movimento de trabalhadores, sindicatos, inclusive os sindicatos bancários também faz parte da Frente Brasil. E a Frente Brasil Popular, ela tem organizado atividades praticamente diárias. Então, é só entrar lá no Facebook da Frente Brasil Popular São Paulo, Frente Brasil Popular SP, que nós temos a agenda com todo o calendário de mobilização. Então, praticamente todos os dias nós temos aí, em algum canto aqui do estado de São Paulo, plenária, encontro, panfletagem, enfim, atividade cultural, acampamento. E no dia 10 nós vamos fazer uma grande paralisação. Eu acho que a primeira grande atividade aí, nesse momento, para que a gente precisa dar resposta, né? Para os golpistas, um pouco sinalizar como é que está o espírito do movimento sindical, dos movimentos sociais, com relação à ação que vai ser julgada e votada no Congresso Nacional. E ao longo dessa próxima semana, nós vamos continuar com as atividades na periferia, nas atividades aí nas escolas, nos bancos, sempre grandes atividades, assembleias, inclusive dialogando com os trabalhadores e com o povo de uma forma geral, porque nós precisamos construir uma narrativa e mostrar, né, tudo isso que a gente já falou aqui, né, quem é que está por trás do golpe e qual o objetivo. Né? Porque... E por incrível que pareça, Giovândia, a população brasileira hoje ela está discutindo política. E num patamar... Verdade, você estava falando uma coisa interessante, né? Patamar... Antes de começar aqui. Estava falando que você vai no boteco, as pessoas não estão discutindo futebol, estão discutindo política. Onde a gente anda, a discussão que, né, hoje é a política, né? Vai num restaurante, ou você tá na rua, tá no ônibus, tá no metrô, Tirando algumas agressões e alguns coxinhas aí, uma discussão com níveis, boas argumentações. Eu acho que isso é importante, né? Você debater, né? Sim. Não é se agredir, ou só porque você pensa diferente de mim, eu vou te agredir, eu vou ter ódio de você porque você pensa diferente de mim. Eu Então, uma coisa que foi incentivada pela televisão, aí, pelos grandes meios de comunicação de massa, esse ódio, essa intolerância. Não, o debate é importante acontecer. Você vai me dar argumento, eu vou te dar argumento, e a gente vai... pode sair pensando a mesma coisa que eu estava pensando antes e você pensando a mesma coisa que você estava pensando. Ou podemos acumular no nosso debate, crescer com a sua informação, você crescer com a minha. Isso é respeitoso, né? Isso é sadio, saudável. Eu acho que um dado importante aí para quem está nos assistindo, eu não tenho dúvida que essa narrativa nossa, ela conseguiu, né, pautou a sociedade para fazer esse grande debate. Hoje o debate está sendo feito em um outro patamar, né? E nós estamos conseguindo trazer para nossas mobilizações para além das nossas organizações. Sim, então tem pessoas que não estão organizadas na CUT, na CTB ou em nenhuma das entidades da Frente Brasil Popular, mas vem para as nossas manifestações e o 1º de maio demonstrou, mais uma vez, que uma grande parte dos trabalhadores que estavam aqui não estava organizado, aliás, às vezes até organizado em outras centrais, mas veio no 1º de maio e tem vindo nas atividades da Frente Brasil Popular, da CUT, porque entende
que a democracia é algo a ser defendido. Sim. Então, eu acho que nós conseguimos avançar nesse debate na sociedade, né? Independente, fazendo a luta com os grandes meios de comunicação, aí com o Estadão, Folha, o Globo, Rede Globo e a imprensa marrom, que sempre esteve ao lado dos golpistas, eu acho que a nossa imprensa alternativa, a nossa As redes TVT, sociais, Rede Brasil Atual, eu acho que tem Atual. sido fundamental para que a gente construir, inclusive, todo esse processo de mobilização e a sociedade Resistência, fazer né? Unidade. essa resistência à democracia. Eu acho que nós estamos num momento importante, eu acho que até das coisas ruins a gente tem algumas coisas que são positivas. Eu acho que positivo nesse momento é que a população do Brasil está discutindo política e não vai ser fácil para os golpistas implementar de uma forma rápida, implementar a caixa de maldades sobre a sociedade brasileira. E muitos jovens, viu, Giovânia? Muita. Eu a também juventude, tenho ela percebido isso, tem fico vindo, feliz de ver que tem uma juventude participando, politizada. Enquanto do outro lado, nos coxinhas, praticamente você não tem essa diversidade, você não tem juventude, você não tem trabalhador, você não tem... É uma coisa meio de uma classe A e B que mora ali em torno da Paulista, tem 200 mil habitantes, né? Para você ter ideia, só descer do prédio e bater panela lá contra Dilma. Mas não tem uma consistência daquilo que a gente... da importância de pessoas, Eu de acho que tinha representatividade. muita gente nesses atos aí também que tinha uma ideia, que estava sendo manipulado pela grande imprensa, e tinha uma ideia de que você estava querendo combater a corrupção, porque todo mundo quer combater a corrupção, né? Que foi uma parte estava fazendo luta de classe, uma parte foi lá porque achava que realmente nós precisamos combater a corrupção, esse é o caminho, e que perceberam nessa votação do dia 17, na Câmara dos Deputados, que aqueles deputados... né, envergonharam o Brasil no mundo, né? Você vê as manchetes de jornais no mundo todo, é um Congresso hipócrita, corrupto, que é uma vergonha o nível do debate dos deputados. Eu vou votar sim por minha família. Não se discutia a fundamentação da Você não peça faz um que tinha processo sido como esse, você está colocado mexendo lá. na Constituição, você tem que debater com seriedade, com responsabilidade, pelo filho, pela filha, pela avó, pelo neto, pela família, quer dizer, e não pelo motivo que estava argumentado lá, né? Depois desse processo de impeachment, muita gente viu, muito colega, a própria sensação aí mudou. Quer dizer, as pessoas já estão rediscutindo, a deputada como que é dizia que... assim, olha, eu estou votando para combater a corrupção pelo meu marido, no dia seguinte o marido é preso por corrupção. O prefeito da cidade que é preso por corrupção, né, por denúncia de corrupção, preso pela Polícia Federal. Aí você fala, é uma vergonha esse Congresso Nacional, né? Nós temos que aprender a votar e eleger um Congresso que represente de fato a população e que pense nos interesses da população. Para isso tem que acabar de vez com o financiamento privado de campanha, instituir o financiamento público para você acabar com esse negócio de caixa 2, de um Congresso que representa só empresários. Congresso que lá representa 80% do Congresso Nacional ou mais representam empresários, interesses dos empresários e não da classe trabalhadora e não do povo brasileiro. Isso é uma vergonha, né? Eu acho que é uma coisa que nós precisamos fazer, uma reforma política. Eu acho que um dado bem interessante, primeiro passar um dado de uma pesquisa Cult Vox Populi, que 76% dos brasileiros acompanharam aquele circo de horror no domingo, dia 17. Ou seja, 56%, passava nas padarias, nos bares, nas ruas, você estava vendo que o povo estava assistindo. 56% reprovaram, né, o comportamento dos deputados. Né? Então, é um dado aí que é significativo e que demonstra justamente o que você tinha comentado anteriormente, né? Porque não foi um debate de mérito e um debate chulo. E nós tivemos a oportunidade, em contrapartida, a ditadura, a tortura, mostrar a nossa narrativa, né? Porque nós tivemos ali deputados corajosos que colocaram em dúvida a figura do presidente da Câmara, sim, muitos deputados, sério, eu quero estar votando o seu impeachment, a sua saída, você não pode estar sentado onde o senhor está sentado. A gente está no momento agora
A gente está vivendo uma crise econômica, a gente vê a dificuldade. Agora, é uma crise, né, que veio de fora, internacional, está sendo agravada por essas questões políticas, mas a gente pode dizer uma coisa, o que eles estão querendo fazer hoje à direita é resolver um problema da crise, né, sem a classe trabalhadora, sem a participação de movimentos sociais, sem a participação dessas pessoas mais pobres. Eles querem excluir, né, essas classes, retirando direitos. Agora já está se falando em corte de vários desses direitos, como o Bolsa Família e tudo mais. Por quê? A própria ponte para o futuro, né, que é colocado como a ponte, como você bem disse, a ponte para o inferno, ela vai, na verdade, retirar direitos hoje, né, da população mais carente, né? A que mais precisa do Estado é a que está sendo alijada. Eles também falam de desvincular o orçamento público e tirar recursos da saúde e da educação. Quer dizer, que país nós vamos construir se a gente tirar recursos da saúde e da educação? A gente precisava aumentar os recursos, nós estamos brigando para aumentar recursos para a educação e para a saúde, e o plano do Temer é tirar recursos da saúde e da educação para fazer o ajuste fiscal em cima dessas duas bandeiras, duas políticas importantes. Estão falando em CPMF, né? Quer dizer que o tema, enquanto era a Dilma, né, a discussão, vamos pensar numa saída conjunta, chamou a sociedade para discutir e tudo mais. Ali, quando colocou a CPMF, ninguém aceitava, né? Só hoje não passa a CPMF. Agora, a gente já vê Folha de São Paulo declaradamente aí, dizendo que é favorável, defendendo. E esse é o momento, né? Então, deixa eu falar um pouquinho sobre a educação. O que foi aprovado quando foi aprovado o Plano Nacional de Educação? Primeiro, que uma parte dos recursos do pré-sal seria destinados à educação, para financiar a educação. E que no prazo de 10 anos nós chegaremos aos 10% do PIB para a educação. É uma medida importante, e você ampliando as verbas da educação, você, ao longo desse período, você vai melhorando o atendimento e a qualidade. Se privatizar a Petrobras e o pré-sal, você perde essa fonte de recursos, de financiamento da educação, que é fundamental. Aí já era. Uma esperança nossa vinha desses recursos. O que é previsto em lei? Que a verba para a saúde, para a educação... outra finalidade. Agora, o que eles estão propondo? Eles propõem que todo o recurso vá para o orçamento, deixe de ser verba carimbada para essas áreas e todos os anos vão ser definidos, caso a caso, orçamento, qual o recurso que vai para a educação. Quer dizer, a gente sabe o que vai acontecer. Eu acho que um outro dado que é importante é que programas como o ProUni, programas como o FIES, esses programas serão brutalmente reduzidos. E o processo de expansão aí das escolas técnicas federais, durante o governo do presidente Lula, aliás, quando o presidente Lula assumiu, nós tínhamos 120 escolas técnicas federais. Ao final do governo Lula, mais de 230, né? Foram construídas mais de 230, ou seja, o dobro de escolas técnicas que tinham, e hoje já está em cerca de 450. Também, né? Eles virão para destruir todo esse programa, né? Para vocês terem ideia. Você tira recursos da educação, você mantém essas escolas, né? E a ampliação, as universidades federais, enfim, a política do PSDB é privatizar. Em Goiás e no Pará, 2 estados que são governados aí pelo PSDB, lá estão transferindo escolas para OSs, certo? Privatizando, assim como são os hospitais, uma parte dos hospitais aqui no estado de São Paulo. Então, são esses programas que... Aqui os estudantes lutaram contra o fechamento das escolas, mas depois o Alckmin acabou fechando, né? As escolas sem a gente perceber, Ele tentou fazer no atacado, não conseguiu, agora vai fazer no varejo, né? Eu acho que é importante falar em educação e estado de São Paulo, porque no dia 17, nós teremos uma audiência pública e nós estamos construindo um grande movimento que nós queremos, 17 de maio, que nós queremos exigir dos deputados estaduais que implante imediatamente a CPI da merenda, porque é um absurdo
que membros do governo, que despachava ao lado do governador Alckmin, construiu toda uma estrutura de desvio de verbas que deveria ir para merenda. E hoje tem muitas escolas sem merenda. Sem merenda. exatamente E por causa aí, disso, né? e muita gente rica, né? Com a corrupção, tirando comida da boca de criança. Então, nós vamos fazer um grande movimento no dia 17, lotar a Assembleia Legislativa. E já que a nível federal falam tanto de ética, de combate à corrupção, eu acho que é bom começar esse combate, ajudar, né, o movimento estudantil, os sindicatos dos professores, a CUT, a Frente Brasil Popular, o povo de São Paulo, né, montando aqui, implantando a CPI para a gente investigar esses graves acusações de corrupção Você que não pode pesa ter uma investigação sobre o que CAPES, acontece que é para uns e não acontece para outros. Tem que ser para todos, indistintamente, né? Ela tem que funcionar efetivamente para tudo. Nós estamos encerrando aqui, chegamos ao fim do nosso momento bancário. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, a gente vai voltar para fazer o sorteio aí, a última rodada de sorteios, devido aí ao aniversário do sindicato no mês de abril. Nós vamos sortear aqui os tablets finais, aí, o sorteio final para os bancários sindicalizados e para quem se sindicalizou esse mês, que foram mais de 100 bancários que se sindicalizaram, também já vão fazer parte do sorteio. Então, só um pequeno intervalo, pedi o Douglas convidá-lo para ficar aqui com a gente nesse sorteio também. A gente já volta já para organizar aqui. A TVB, a TV dos bancários, está com uma nova logomarca. Sua identidade visual foi cuidadosamente pensada dentro de conceitos de uma comunicação ágil, objetiva, responsável e cidadã. Mais moderna também está a nova vinheta, produzida nos padrões do universo online, anunciando conteúdos que possam ser compartilhados tanto via web quanto por aplicativos de smartphones. Mantendo as iniciais desde o início, a nova cara padroniza cores e tipografia e se estende também em todos os outros materiais utilizados pela TVB para levar informação a você bancário. Continue assistindo a Web TV dos Bancários. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e acompanhe as notícias também no Facebook e no site do sindicato. O lançamento da nossa nova logomarca faz parte da comemoração dos 93 anos de história do sindicato, celebrados neste mês de abril. Bom, nós estamos de volta aqui para fazer o sorteio e veio nos ajudar aqui o Cláudio Luiz, que é bancário do Banco do Brasil, também aqui da executiva do sindicato. Boa noite, Cláudio Luiz. Boa noite, Ivande. Vamos ver para quem que você vai dar sorte hoje. Vamos ver. E vamos começar, né? Vamos girar aqui a urna. E esse aqui é o último sorteio, né, do grupo de sorteios que nós fizemos. 93 anos, Douglas. O sindicato fez 93 tablets sorteados. Bom, vamos lá. Começa aqui, Cláudio Luiz, você que chegou aqui. Vou ver quem que você vai dar sorte. Que bancário, que você bancária. Espera aí, segura aí. Vai, Willa, me pega o seu. Vou pegar o meu aqui. Opa! Não olha não, hein? Vira Sem aí, olhar, você vai não pegar da olha. Regional Tô Leste. Douglas. Opa, deixa eu pegar aqui desse Tô outro brincando. lado. Aqui. Isso. Tá bom. Vamos lá, agora eu vou pegar. Nem vou olhar aqui para não ver se é bancário ou se é bancária. De que banco que é.
Muito bem. Começa, Cláudio. Bom, Deixa eu ver foi o quem que você Adriano, deu sorte. Adriano Luiz Pereira, é do Itaú Unibanco, agência 0341. Olha aí, hein? E Willam. Foi uma bancária. Foi a Juliana Rodrigues da Silva, Que banco que é? HSBC. Olha aí. Agora Itaú, agora é- HSBC. Eu também peguei uma bancária. Peguei a Daniela Aparecida Silva Santos. E ela é do Banco Itaú. Legal, o Parabéns. Banco Itaú também aqui, eu sou funcionário do Ó. Banco Itaú, tá. porque Três eu Itaú, sorteei aqui né? Renê Araújo Santos, agência 0341, dígito 0, Itaú Ah, mesma Unibanco. agência. Vai mostrando aí, Douglas. Mostra. Não é. Põe ali mesma naquela... agência. Depois você... Vocês vão aproximando aí. Naquela câmera ali. Ó. Agora mostra esse meu aqui, a Daniela. Esse aqui, a Juliana, que o Willam pegou. O Adriano. Interessante que foi paritário, né? 2 bancárias e 2 bancários. E o Adriano também. E bom, né? Foi bem democrático, né? Você levantar um pouquinho, estou pedindo aí para você levantar um pouquinho o cupom. Pode mostrar o outro? Naquela câmera, não? É. Muito bem, então vamos girar aqui a urna para a segunda rodada do nosso sorteio. Pode pegar. Vai aí o Willam, Cláudio Luiz. Pode pegar. Vamos lá, então. Código Luiz, agora mudou. O Willam quer Vamos ficar olhando, não olha. Nossa, tem que mergulhar aqui até... Imagina, com esse tanto de cupom não é nem pra ver, não, Willam? Não dá. Cuidando com você. Vamos lá. Ó, aqui, vamos ver quem é. E aí, Douglas, o que você pegou? Bancária ou bancária? Bancária Gabriela Silva Silveira, agência 0237, dígito 0, Banco Bradesco. Muito bem, pode mostrar ali naquela... Só levantar um pouquinho aí. E aqui, olha, eu peguei uma bancária também. Eu peguei a Valéria Maria Moraes, que é do Banco Santander. Valéria Maria Moraes, Banco Santander. E você, Willam? Eu peguei um colega, viu, Ju? Também do Banco do Brasil. É o Thiago Gonçalves. Não, Thiago Gonçalves. A matrícula é 4502905. Nós vamos procurar ele, né? Ele vai ligar. Passa usar o nome aí que depois a gente acha. A gente vai achar ele. A gente vai entrar em contato. Bancária ou bancária? É bancária, é a Jennifer Gonçalves de Freitas Franco, ou Francisco, que está abreviado aqui. É da 0341 Itaú Unibanco. Se não me engano, é o terceiro que sai dessa agência. Jura? É, 0341, vê, confere aí. Se fosse... Não, é o banco aqui. Ah, é o nome do banco. É o número do banco. Ah, o nome do banco, você que era Itaú, agência. é o segundo que você sorteia, que é do Itaú, hein? É por isso que ele tá torcendo. Você tá dando sorte, Eu achei que era agência que lá. Ó, vamos lá, Ainda vamos bem que ver agora. resolveu, Agora a né? nossa O pessoal ia pensar que... última rodada aqui. Cada um pega mais um e vamos ver quem é que vai ter sorte dessa vez. Quem começa? Pode ir, Douglas. Vamos ver. Quero pegar um banco público aqui, né? Ó, vai, Willam. Vamos lá. Willam já pegou alguém do Banco do Brasil. Mas Peguei olha no aqui, Ceará. hein? A mão Você tá pegou? boa, hein? Mão tá boa. Posso falar? Peraí, deixa eu ver. segura um pouco aí, ó. Segura aí, amor. Vamos lá. Ansiedade. Vai, Cláudio Luiz, pega aí você. Pode falar, Douglas, pode falar. Agora veio. Eu falei que pedi pra vir, veio. Ah, Diego Gonçalves Rodrigues, pegou Banco um. 0001, É o Banco Banco do Brasil. Banco do Brasil. Aí, tá vendo? Ele falou que queria pegar alguém do Banco Público. Que eu sou servidor público, né? Ah, olha você aí, né? Eu peguei a Cíntia Faveiro Rodrigues Silva. Ela é do Banco Itaú. O pessoal do Itaú tá com sorte aqui hoje no último sorteio. Muito bem. E você, Willam? Olha, saiu bastante Itaú, né? O bancária Bruna de Almeida Melo Silva. É do Banco Itaú. Banco Itaú. Muito bem. Olha lá. Parabéns aos bancários. Os bancários sorteados aqui. Você, Cláudio. Bom, a bancária Ana Carolina Castelo, do Banco Santander Brasil. Santander. Muito bem. Olha, hoje saiu
Santander, saiu Bradesco, saiu Itaú, HSBC, só faltou a Caixa Econômica Federal. Vamos ver, só falta um agora. Eu vou pegar aqui, vamos ver se sai um bancário, uma bancária da Caixa. Vamos ver, vou misturar bem aqui, ó. Vamos lá. Peraí que tem mais de um aqui na minha mão. Não. Não foi, né? Não foi. Olha, eu peguei a Alessandra Schulz. Schulz, é alemão. SCHULZ. Schulz. É do Banco Itaú. Rapaz, Muito bem. E assim nós vamos encerrando, né, esse momento bancário de hoje, encerrando os sorteios. Parabéns a todos os bancários e bancárias que foram sorteados, que são sindicalizados, que compreendem a importância de estar organizados no sindicato, de fortalecer a luta da categoria bancária, de participar, de fortalecer o seu sindicato, porque, na verdade, o sindicato é cada um de nós aí no local do trabalho. O sindicato é que faz essa resistência, que faz a defesa dos direitos, que organiza a pauta e faz as conquistas, né? Tudo que a gente tem nesses 93 anos é resultado dessa nossa luta, dessa nossa organização. Muito obrigada, Douglas, o Cláudio Luiz, o Ilame, e obrigada a todos vocês, bancários e bancárias que estão nos assistindo e que acompanharam aí as atividades do mês de março e agora a atividade do Dia do Trabalhador, que está se estendendo aqui, se encerrando no dia de hoje. Um grande abraço a todos e até o próximo Momento Bancário.